Olá, amigos do Esporte a Motor. A temporada 2024 começou da mesma maneira que terminou a última. Não que a gente já não imaginasse isso, mas esperava-se uma diferença menor. Pole position, vitória, liderança de ponta a ponta e volta mais rápida, o Max fez, é o resultado máximo que um piloto pode conseguir, o chamado Grand Chelem. A Fórmula 1 segue no Oriente Médio e para mais um GP que será disputado em um sábado. Mas a gente explica isso daqui a pouco, porque agora é hora de baixar a viseira para o nosso segundo pré-GP de 2024. Sempre com o apoio do Petronas Cintium, com tecnologia Cooltech, e do BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo. Se o domínio de Verstappen foi tranquilo, sem qualquer sombra de ameaça, as brigas no pelotão intermediário, no entanto, mostraram que serão bem interessantes durante o ano todo. Jeddah, ou Jeddah, é a cidade mais agradável da Arábia Saudita e um importante porto na região central de Hejaz, no oeste do país. Fica ao longo do Mar Vermelho, a oeste de Meca. A importância principal de Jeddah na história é que ela constituía o porto de Meca e era, assim, o local de desembarque da maioria dos peregrinos muçulmanos que iam viajar para as cidades sagradas de Meca e Medina. A cidade, de fato, deve suas bases comerciais ao califa Uthman, que em 646 a tornou o porto para peregrinos muçulmanos cruzando o Mar Vermelho, e em 1916, Jeddah e suas guarnições turcas se renderam às forças britânicas. Ela então fez parte do reino de Hejaz até 1925, quando foi capturada pelos árabes. No Tratado de Jeddah, de 1927, os britânicos reconheceram a soberania saudita sobre a região de Hejaz e Jeddah acabou sendo incorporada à Arábia Saudita. Em 1947, os muros da cidade foram demolidos e iniciou-se uma rápida expansão. A cidade recebe o nome que significa ancestral, ou avó, pela localização do suposto túmulo de Eva, que foi destruído em 1928 pelo governo saudita, sob a justificativa de que a presença do túmulo incentivava a idolatria ou shirk, a palavra árabe correspondente. Após a Segunda Guerra Mundial, Jeddah foi completamente modernizada e expandida com a nova riqueza adquirida pela Arábia Saudita por meio de royalties do petróleo. Seu porto foi melhorado e ampliado para acomodar grandes embarcações e uma usina de dessalinização foi construída no início dos anos 70, considerada a maior do mundo em sua conclusão. A economia da cidade, antes dependente da passagem de peregrinos e da pesca, foi diversificada para incluir a laminação de aço, refinarias de petróleo e a fabricação de cimento, roupas e cerâmica. Considerada uma das maiores cidades e portos mais movimentados da Arábia Saudita, Jeddah foi a capital diplomática do país e o local do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, e também das embaixadas e missões de governos estrangeiros. Antes de todos estes serem transferidos para a capital saudita, Riad, na década de 80. A cidade hoje conta com quase 4 milhões de habitantes e é a segunda maior da Arábia Saudita, atrás somente da capital, Riad. O GP árabe é uma aquisição bem recente no calendário da Fórmula 1. Apenas 3 edições foram realizadas até agora, sempre com um vencedor diferente. Lewis Hamilton em 2021, Max Verstappen em 2022 e Sérgio Pérez no ano passado. O mais veloz circuito de rua da temporada proporciona velocidades médias equivalentes às de Monza. Só não é a maior pista de rua do calendário por meros 27 metros. E esse título fica com o circuito de Las Vegas. O traçado de Jeddah, Corniche, atende a um antigo pedido da Fórmula 1, uma pista de rua rápida e que desafia os pilotos.
Nas primeiras edições, em 2021 e 2022, foi taxada de perigosa em virtude dos acidentes nos treinos e nas corridas no ano passado. Várias melhorias, especialmente de visibilidade e tamanho das áreas de escape, foram implementadas. Ao contrário do Bahrein, onde as equipes tiveram à disposição a gama mais dura da Pirelli, na Arábia Saudita os pilotos vão usar a gama intermediária, com o C2, C3 e C4. Max Verstappen conquistou o máximo de pontos no Bahrein com a vitória e a volta mais rápida. Então, ele já começa o campeonato na frente com 26 pontos. Segundo na corrida, Sérgio Pérez soma 18, com Carlos Sainz em terceiro com 15, Charles Leclerc com 12 e George Russell com 10. Lando Norris começa 2024 melhor do que o ano passado, mas não melhor do que terminou e não melhor do que esperava. Ele é o sexto com 8 pontos, Lewis Hamilton soma 6 na sétima posição, com Oscar Piastri em oitavo, Fernando Alonso em nono e Lance Stroll fechando os 10 primeiros. Entre os construtores, essa primeira dobradinha da Red Bull já deixa a equipe austríaca 17 pontos à frente da vice-líder Ferrari, com 44 a 27. Em seguida, Mercedes, McLaren e Aston Martin repetem a ordem final da tabela do ano passado, respectivamente, com 16, 12 e 3 pontos. A Sauber, a Haas, a Racing Bulls, que é o novo nome da AlphaTauri, Williams e Alpine não somaram pontos nessa primeira corrida. Aliás, que início de ano desastroso para a equipe francesa, que tem 2 ótimos pilotos. O cronograma da segunda etapa é bem parecido com o da abertura do campeonato no Bahrein. 2 treinos livres já na quinta-feira, às 10h30 da manhã e às 2 da tarde, com transmissão do Band Esportes. Na sexta, tem o terceiro treino, às 10h30 e a classificação também às 2 da tarde, novamente ao vivo no Band Esportes. E a corrida no sábado, na tela da Band, a partir das 13 horas, a largada será às 2 da tarde. O GP da Arábia Saudita será disputado no sábado porque no domingo, dia 10, é a abertura do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. É um mês de elevação espiritual aos praticantes do Islã e está relacionado ao período em que o Alcorão, livro sagrado que representa a palavra de Alá, foi revelado em uma noite chamada de Noite do Decreto. O texto sagrado, segundo o profeta Maomé, funciona como um guia para a humanidade e prova de orientação e julgamento. O Ramadã ocupa o 9º mês do calendário islâmico. Durante o período, os fiéis devem realizar jejum, inclusive de água, do amanhecer ao pôr do sol, realizar boas ações, afastar-se de maus hábitos e observar o tempo de adoração. Na fé islâmica, o Ramadã é um de seus 5 pilares. Os outros são o testemunho de fé perante Deus e Maomé, a contribuição social dos setores mais ricos da sociedade para os mais necessitados, a oração 5 vezes ao dia e a peregrinação à cidade de Meca, que fica na Arábia Saudita e recebeu, só no ano passado, 2,5 milhões de fiéis no Ramadã. Por isso, a celebração do Ramadã obrigou a Fórmula 1 a marcar também o GP do Bahrein na última semana a ser realizado no sábado, porque o intervalo mínimo entre as provas no regulamento é de no mínimo 7 dias. Ainda teremos mais uma corrida no sábado, que é o GP de Las Vegas em novembro. Para nós no Brasil será na madrugada de domingo, como foi no ano passado. Bom, gente, até lá, muita coisa vai acontecer e por hora o nosso segundo encontro de 2024 está marcado nas telas da Band e do Band Esportes. Obrigado pela companhia de todos e até o final de semana.